Ei, a paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estamos aqui para gravar mais um áudio, né, de estudos na carta do apóstolo João, na sua primeira epístola universal. Então, vamos estar aqui lendo e fazendo uma breve reflexão juntamente com os irmãos. João capítulo 2, versículo 18 ao 27, que diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. João, irmãos, tendo em vista aqueles docetistas que falavam que Jesus não era o Cristo, ou que Jesus era um e Cristo outro, que no ato do batismo Jesus o Cristo encarnou em Jesus e que no ato da morte ou da crucificação ele separou-se de Jesus. É uma heresia, né, desses gnósticos. Então, essas pessoas, por se oporem a Cristo, eles já se colocavam como anticristo. Eram muitos, né? Havia muitas outras pessoas, como os imperadores, que também se opunham ao cristianismo, né? Começaram a perseguir o cristianismo. Mas dentro dessa época que João está falando, ele tinha em mente esses tipos de anticristo, né? Mas ele também tinha em mente, numa visão profética, muitos outros anticristos que haveriam de se levantar, muitas outras pessoas que fariam oposição à igreja, ao povo santo do Senhor, como a gente vê na história da igreja, vários imperadores que se levantaram e perseguiram a igreja, e depois, quando a igreja se tornou uma religião do Estado, a igreja corrompida, que se corrompeu com o Estado, passou a perseguir a todos aqueles que queriam voltar-se para a palavra, que queriam voltar-se para Jesus. Então, ou seja, aquele espírito do anticristo já estava atuando desde a época de João até os dias atuais. Ele ainda tem agido por meio de vários movimentos que se opõem à palavra de Deus. Todo movimento ou ideologia que se levanta contra a palavra de Deus é um movimento anticristão. É um movimento anticristo. Todo aquele que se opõe ao que Jesus ensina, ao que Jesus fala e revela em sua palavra, é um movimento anticristão e anticristo. Ok? E João identificou esse espírito de oposição a Cristo como um sinal, né, de que já era o último tempo, já era a última hora, já era o tempo findado, né, o tempo já chegado, ok? Então, anti significa oposto a Cristo. Assim, o anticristo é aquele que se opõe a Cristo sob disfarce de Cristo, né, ou parecendo Cristo, ou mesmo, muitas vezes, nem parecendo Cristo, mas aqueles que já fazem oposição a Cristo já têm o espírito anticristo. Esses tais recebem o poder das forças satânicas sobrenaturais. Muitas das vezes, alguns até se colocam como se fosse um Cristo, né? Também operando sinais para poder enganar as pessoas. E ensinam ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus. Embora estivesse presente no tempo de João e durante toda a história da igreja, a última hora deve ser todo o período compreendido entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, ou seja, desde o nascimento de Jesus até a sua vinda gloriosa nas nuvens, ok? Vamos prosseguir na leitura. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Muitos desses anticristos, muitas dessas pessoas, saíram da igreja, né? E fundaram movimentos para eles, ou fundaram grupos para eles,
assim discriminando a igreja, falando, como se diz assim, nós estamos com a verdade, estamos saindo do meio desse povo, que esse povo prega o engano, e assim fazendo aquele desmerecimento para que muitos começassem a pensar, não, esses saíram porque eles eram mais santos e queriam se separar, porque estavam no meio de um povo corrompido, né? E até às vezes usassem versículos isolados, dizendo sai dela, povo, sai do meio dela, povo meu, né? Tem uns versículos que falam assim. E ou para não se associar, usavam talvez escrituras do próprio apóstolo Paulo, dizendo não é para se associar com os que falam, com os que entram por esse caminho, quando na verdade esses que estavam saindo, esses os que estavam realmente promovendo uma heresia. E aí o apóstolo João identificou que esses apostatas, né, e essas pessoas que estavam saindo do caminho, saindo da igreja, ele identificou que eles estavam saindo, na verdade, não é porque estavam saindo, não porque eles eram um povo mais santo, um povo separado, mas estavam saindo porque estavam mostrando verdadeiramente quem eles eram, que eram, na verdade, pessoas apostatas da fé. O que é um apostato? O apostato é aquele que abandona a fé, aquele que abandona o caminho da fé, aquele que rejeita o caminho da fé. Não é como um desviado. O desviado, como a própria palavra diz, é desviado. Ou seja, foi alguém que esfriou e se distanciou do caminho por uma fatalidade ou por uma frieza na fé ou por não conhecer realmente o Senhor Jesus Cristo, né? Mas um apostata é alguém que de forma proposital abandona a fé, afasta-se da fé por outra ideia, por um caminho totalmente oposto. É como se fosse uma conversão avessa, e o herético ele é um apostata, ele abandona a fé em nome de uma ideia, de uma ideologia do inferno. Versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Por que o apóstolo está falando isso? Porque essas pessoas que saíram, versículo 19, do meio deles, certamente saíram e começaram a falar mal dos irmãos. E falar que os irmãos é que estavam no caminho errado. E que eles estavam ali porque lhes faltava conhecimento. Mas esses que estavam saindo porque estavam adquirindo conhecimento profundo, um conhecimento mais excelente a respeito de Deus e a respeito de Jesus, o conhecimento que os apóstolos não tinham revelado a ele, né? Ou melhor, né? Queriam mostrar, falar que aqueles irmãos que estavam ali na igreja estavam sendo ignorantes, que não conheciam, que não sabiam nada da verdade, que não tinham entendimento nenhum da verdade, quando na verdade estes apostatas é que estavam usando esse argumento para tentar convencer, para tentar desviar aqueles irmãos do conhecimento do Senhor, levando esses irmãos também a apostatar, ou a abandonar a fé por causa de um engano, né? Mas vocês têm uma unção que procede do santo, ou seja, a unção que procede do próprio Senhor Jesus, né? Através do Espírito Santo que habita nas pessoas. Essa unção, né? Essa unção é o dom do Espírito, né? É o dom que o Senhor Jesus deu aos servos do Senhor, que ensina eles, que traz o discernimento espiritual daquilo que é certo, daquilo que é conveniente ao povo de Deus, né? O irmão Moody fala assim em seu comentário, mas unção, mesmo se esses anticristos não se tivessem separado, os crentes tinham em si o poder de descobri-los, isto é,
discernir entre a verdade e o erro por causa da unção. O Espírito Santo de Deus dá ao crente o discernimento daquilo que é real e daquilo que é verdade. Aquilo que é verdade em contraposição àquilo que é mentira. Porque, como o apóstolo vai dizer no versículo 21, nenhuma mentira procede da verdade. Não, versículo 21, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Né? Então ele está dizendo aqui que essas pessoas que estavam trazendo essa fonte de engano para o povo de Deus, estavam e se separando. Eles não estavam se separando porque eles tinham mais conhecimento, não, mas e porque os irmãos estavam na ignorância, não, os irmãos não estavam na ignorância. Esse conhecimento deles não era um conhecimento certo, era um conhecimento que se opunha à palavra de Deus, porque a palavra de nenhum conhecimento certo e concordante com a palavra de Deus vai se opor a ela. Entenda uma coisa, que quando a verdade é provada, ela se evidencia, ela se torna mais clara e não mais obscura. Entende? A verdade é simples. Quanto mais provada, mais clara, mais nítida ela se torna. Então, aí João fala, não, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então eles diziam que eles detinham um conhecimento, e que o conhecimento que eles detinham é que era verdade. E que aqueles que defendiam que Jesus é o Cristo, na verdade, estavam mentindo, porque Jesus era um e o Cristo era outro. Isso que esses mentirosos estavam dizendo. Que esses gnósticos estavam dizendo. A palavra gnóstico, gnose, está relacionada a conhecimento. Então eles usavam essa palavra para poder dizer que eles tinham uma gnose, que eles tinham um conhecimento, um conhecimento oculto, um conhecimento revelado, né? Que aqueles irmãos não tinham. Vê como o inimigo é enganador, né? Existe um grupo que se assemelha a ele, certamente esse grupo que se assemelha era também da mesma linhagem de pensamentos. Vamos ler aqui em Apocalipse. Não fica claro aqui se realmente estava dizendo a respeito dos gnósticos, mas fala-se de uma mulher chamada Jezabel, que existia na igreja de Tiatira. Essa mulher, ela ensinava e seduzia o povo a práticas de perversões, né? E induzia eles ao pecado da luxúria e dizia que aquilo era um conhecimento, que ela era profetisa, que aquilo era um conhecimento dado por Deus. Vamos ver o que o versículo diz. No entanto, quanto vocês têm isto, que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Ela tinha um ensinamento, certamente é um ensinamento gnóstico, penso eu. Porque certamente ela ensinava que existe uma corrente no gnosticismo que ensina que é uma corrente chamada antinomismo, que ensina que as pessoas, que o corpo é mau, como o corpo é mau, tem que se fazer algo para destruir o mal. Né? E então se entregavam a todo quanto é tipo de luxúria. Uns eram ascetistas, né? Não cometiam nenhum pecado, até chicoteavam o corpo e faziam vários sacrifícios, como os monásticos, né? Como o pessoal do monastério, monges, né? E outros já eram o oposto, já se entregavam à devassidão. E essa mulher, tudo com a intenção de destruir o corpo, né? Porque segundo eles, destruindo o corpo, o espírito estava livre dessa carne, né? Olha a mentalidade distorcida. Desde tempo, versículo 21, para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então tomadas, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações,
e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Versículo 24. Aos demais, aqui é o texto que eu quero pontuar. Aos demais que estão em Tiatira, versículo 24. A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. É aquele negócio de ter que revelar segredos para poder fazer uma iniciação, para você participar do grupo, né? Então, somente era uma ideia bem já trazida por esse movimento maligno, esse movimento que era o gnosticismo, e essa mulher, filha do diabo, se apropriando dessa ideia para poder enganar e seduzir, e conseguiu seduzir muitos irmãos ali em Tiatira, que era uma das igrejas sobre a qual João era, né, o bispo, né, ou o pastor, na nossa linguagem assembleiana, o pastor presidente. Vamos lá. Todo o que nega. Então, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, o versículo 22 vai dizer isso, que se a pessoa nega que Jesus é o Cristo, ele está mentindo. Porque Jesus é o Cristo. O Cristo, o que quer dizer Cristo? Quer dizer enviado ou ungido, né? É o Messias, aquele enviado, aquele ungido, separado por Deus para representar o Senhor aqui. Como diz o versículo João 3,16, enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o anticristo, ou seja, aquele que se opõe a Jesus é o anticristo, né? Ou seja, é uma pessoa que está se opondo, ele está sendo anticristo. Aqui não está falando propriamente do anticristo, aquele homem que virá no final dos tempos, mas está falando daqueles que bebem da mesma água dele, que seguem os mesmos pisados, a mesma pisada desse homem, que são inspirados pelo espírito do anticristo, que é Satanás, que jaz neste mundo operando e enganando as pessoas. Aquele que nega o Pai, este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Jesus disse que quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Os antecedentes dessa negação vêm do gnosticismo, não do judaísmo. Se fosse do judaísmo, seria semelhante àquela contra a qual os apóstolos pregaram no princípio, né, lá em Atos 5, versículo 42 em diante. Isto é, Jesus de Nazaré não era o Cristo do Novo Testamento, mas a heresia gnóstica contra a qual João escreve aqui era de que Cristo veio sobre Jesus no momento do seu batismo e saiu dele antes da morte. Ou seja, essa é a mentira que esses gnósticos ensinavam. Era a mentira que Jesus não foi verdadeiramente o Deus homem, esse engano, né? Este é o ensinamento do anticristo, né? Que nega o Pai e o Filho. O gnosticismo considerava considerava Cristo e Jesus com duas entidades distintas. Assim, negar que Jesus é o Cristo é negar o Filho, o Deus homem. É negar o Filho e é negar o Pai, porque o Filho é a revelação do Pai, sem a qual o Pai não pode ser conhecido. Mateus 11, versículo 27. Vamos ler isso lá? Mateus 11, versículo 27. Diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, se você não reconhece Jesus como Cristo, então você está também negando o próprio Deus Pai, porque é Jesus a revelação expressa de Deus, né? Versículo 23, todo o que nega o Filho também não tem o Pai, né? Confirmando o que a gente está dizendo. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Agora, quando você confessa Jesus, você tem o Pai, porque Jesus mesmo disse isso, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele disse: eu sou o caminho para o Pai, eu sou a verdade sobre o Pai, e eu sou a vida, né, que o Pai dá para vocês.
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Versículo 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Ou seja, o que eles ouviram desde o princípio? Né? O que eles ouviram desde o princípio? As verdades fundamentais do Evangelho. Eles devem permanecer nelas. Permanecer nelas produz a permanecer nelas produz a permanência no Filho e no Pai. Ou seja, isso vai garantir, né, a permanência de Deus em você. Porque é isso que Jesus disse: vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, nós precisamos estar ligados a Cristo, ligados à videira, né, que é Jesus Cristo. E a gente tem que tomar cuidado para que a gente não saia dessa verdade. Isso que o apóstolo Paulo, João, está nos exortando a nós tomar cuidado, a ter cuidado para nós não sairmos disto. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Ou seja, a forma de nós nos manter em Cristo é nós nos mantermos na sua palavra, nos manter no seu ensinamento, não nos arredar daquelas verdades fundamentais do Evangelho. A verdade fundamental é: Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias enviado. Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus. E que a sua morte, e que ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e que em seu sangue é pregado e anunciado a remissão dos pecados de todo aquele que crê nele. Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morre de Jesus, mas ainda que esteja morto, viverá. Jesus falava sobre a ressurreição e falava também sobre a vida eterna. Ele diz: todo aquele que me crê terá a vida eterna. E a vida eterna é a comunhão eterna com Deus, porque o espírito humano em si não morre. Mas a morte eterna não é deixar de existir. A morte eterna é continuar existindo, mas continuar existindo em tormento eterno e longe eternamente da comunhão com Deus, que é o oposto. A vida eterna é estar em gozo perpétuo e eterno e pleno e na comunhão com Deus. Glória a Deus. Escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então, João estava falando de quem? Estava falando desses gnósticos, desses docentistas que estavam trazendo o engano. E para nós hoje, quem João está falando? Ele está falando de todos aqueles que se opõem. Hoje existem muitas outras heresias além do gnosticismo, heresias que bebem da água do gnosticismo e heresias que bebem de muitas outras águas, como o marxismo e outras coisas, e outras vertentes, e outras ideias do inferno, que bebem de muitas águas, que vêm se oporem a Cristo, ou que se camuflam com o discurso de que não se opõe a Cristo, mas que na verdade se opõe ao Cristo das Escrituras, então se opõe a Cristo. Então João está falando: eu escrevo essas coisas. Que coisa que ele está escrevendo? Isso que ele já escreveu até agora e o que ele ainda vai escrever nas páginas seguintes da carta. Ele está falando: eu escrevo essas coisas a respeito dessas pessoas que estão querendo vos enganar. Versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Que unção? É aquela unção que ele diz lá no versículo 20. A unção do Espírito. A unção que é o dom do Espírito Santo que os crentes receberam quando se converteram. É a unção que recebemos dele,
de Deus, do Espírito Santo dentro da pessoa que Jesus nos deu, né? Essa unção, esse Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Não é disso que diz lá, vamos ler João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, né, essa unção do Senhor Jesus, essa unção, esse Espírito da verdade, ele nos guia. Ele não deixa aquele crente sincero que está buscando o conhecimento da palavra do Senhor ser enganado. Mas ele dá discernimento, ele dá livramento, ele abre os nossos olhos, ele usa instrumentos de Deus para abrir os nossos olhos quando estamos caindo em algum. Sabe que o orgulho é aquilo que se opõe ao Espírito. E que o Espírito se opõe a ele. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, um crente humilde, ele ouve o Espírito e ele não é enganado, ele não é persuadido. Muitos estão sendo enganados porque se opõem ao Espírito por causa do orgulho, né? Então, João disse, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. É uma repetição da ênfase da declaração que ele já deu, né, precedente. Ensina, né, presente, continuado, ensinamento da verdade, né? Vamos continuar a ler o que o texto diz. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, ou seja, essa unção continua em nós. E não precisa de que alguém os ensine. Ensinar o que? A respeito de Jesus Cristo, né? De que Jesus é o Cristo, né? Esses gnósticos queriam trazer uma revelação contrária à palavra de Deus. Mas João falou, não, ninguém precisa de fazer isso não. O Espírito Santo é que vai nos dar essa revelação. Qualquer outra revelação é um espírito de engano. Porque ele vai dizer mais tarde, em outro texto que nós vamos ler depois estudar, diz que todo espírito que fala contrário a isso é o espírito do anticristo, né? Que o Espírito Santo confirma isso. O Espírito Santo confirma esse ensinamento. Ele não é o ensinamento que Jesus é o Cristo, né? E não se opõe a este ensinamento, né? Ele vai dizer aqui, ó, capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Ou seja, é esse ensinamento, né, que não necessitava de que alguém ensinasse, porque o Espírito Santo confirmava isso. Agora, se o Espírito estava falando o contrário, então esse não era o Espírito de Deus. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, não é uma unção qualquer. Não é uma unção de mentira. É uma unção de verdade, né? É uma unção de verdade. Não é uma unção de mentira. Os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele, né, Jesus, os ensinou. Amém? Vamos parar aqui no versículo 27, né? Depois nós estaremos continuando 28, 29, entrando no capítulo 3, né? 28, 29 já é uma ponte para a ideia que vai ser defendida no capítulo 3, ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.